Olá, meu nome é Eliana Zerbinati, as pessoas me conhecem como Tchelili. Eu sou do panoxadrez.com.br. Pano Xadrez é loja física também. A gente está aqui em Santana, na Frei Vicente de Salvador 303. E, aliás, eu aproveito para convidar vocês. A gente não vai fechar nesse final de ano, a gente inclusive recebeu algumas coleções novas. E a gente vai abrir excepcionalmente das 10 às 5, porque o nosso horário normal é das 9 às 18. Mas essas duas próximas semanas, vamos abrir das 10 às 5 e todos os dias. E o site também a gente vai estar entregando normalmente, segundo os prazos dos correios, tudo certinho, tudo bonitinho. Então, visitem a nossa loja virtual e visitem também a nossa loja física, tá? Hoje a gente vai fazer uma técnica super bacana que faz tempo que eu tava com vontade de fazer. E aproveitando, então, o lançamento dessa nova régua, que é uma régua para Dresden Plate, a gente já gravou, inclusive, algumas coisas com ela, é a Dresden Plate reta, tá? Utilizando essa régua, a gente consegue esse formato que a gente chama de dedal, pela semelhança que ele tem com o formato de um dedal. Durante os 2 últimos anos, foi muito feito nos Estados Unidos, no mundo inteiro, e a gente morre de vontade de fazer, né? A gente vê as pessoas fazendo e tem vontade, então isso é bacana porque acaba todo mundo trabalhando junto, e eu inclusive convidei vocês mais cedo para fazerem com a gente, aproveitando as sugestões que eu vou dar hoje e nos próximos dias, e postando tanto no Facebook quanto nas outras redes sociais, para a gente colocar mais gente ainda com vontade de fazer. A gente já fez isso com um bloco há um tempinho atrás, agora então a gente vai fazer com esse formato. Eu tô aqui com um tecido muito lindo, por sinal, e a gente vai ver como cortar. A gente, na verdade, começa cortando em faixas, tá? Eu vou refilar aqui. E aí, nós vamos cortar faixas para esse caminho de mesa, nesse tamanho que está, eu cortei com 14 centímetros. Então, vou colocar aqui a minha régua, eu refilei, virei, para quem é novato, né? Agora, eu estou cortando já na medida de 14 centímetros. Eu vou cortar duas, só para mostrar para vocês que a gente pode, inclusive, cortar várias camadas, várias faixas, uma em cima da outra, tá? Eu não precisaria duas do mesmo tecido, eu posso cortar uma faixa de vários tecidos e empilhar dessa forma, olha, bem certinho, é só observar que tá bem certinho aqui, um em cima do outro, e aí a gente vai posicionar a nossa régua para cortar. Para esse formato, eu coloquei aqui em cima, olha, a régua, ela tem vários, deixa eu virar ao contrário, ela tem a numeração até 20. Eu coloquei a numeração de 20 lá em cima, olha, e aí eu cortei, tá? Tem que observar isso, porque se eu cortar assim, ele muda o tamanho, tá? Então, se eu cortar o primeiro com 20, eu tenho que cortar todos, então, com o mesmo tamanho. É só posicionar lá, cortar, já dá pra cortar, inclusive, o outro lado, mas eu recomendo pra vocês que virem, pra daí, dali pra frente, cortar de novo, ó, tô colocando aqui a linha de 20 centímetros. Com ele virado, eu consigo ir movimentando, olha, cortei um, vou tirar aqui, só viro a régua pra cortar os próximos assim por diante. Essas minhas faixas que eu cortei aqui são curtinhas, né? Vocês podem cortar uma faixa maior, inclusive. Eu tive muita sobra, usei acho que uns 3 ou 4 de cada um, eu usei uma quantidade grande de tecido, tá? Mas pode fazer todo colorido, pode aproveitar a nossa sugestão e fazer só com tons de azuis, que é o que eu tô fazendo, inclusive porque na minha casa é tudo azul, tá? Mas vocês podem utilizar as cores que vocês quiserem. Eu fiz uma coletânea, peguei, arrumei lá embaixo vários tecidos azuis, lá embaixo que eu digo é na loja, tá? Porque o meu ateliê aqui, onde a gente tá gravando, nós estamos no andar de cima da loja, que é onde são as salas de aula e onde é a minha sala também. E dá para aproveitar também os nossos kits, que a gente tem kits assim, e temos kits também em fat quarters, tá? O fat quarter é óbvio que vai dar, mas assim em rolinhos, kits de rolinhos, é o suficiente para fazer todo o colorido. Senão, vocês podem fazer, evidente, com o que vocês têm em casa, tá? Pode fazer bem coloridão,
pode aproveitar. Eu vou, inclusive, agora mostrar. Esse aqui eu cortei faixinhas com 8 centímetros, tá? Então, ela tava assim, olha. E aí, eu vim com a régua, posicionei aqui em cima, na altura de 12, linha de 12. Então, essa faixinha tem 8 centímetros ao todo aqui de largura, e eu vim posicionando a parte mais larga no 12 centímetros, pra eu ter esse tamanho aqui, tá? Esse menorzinho para fazer peças menores, tá? Então, tem várias combinações, sempre lembrando que precisa ficar nesse formatinho parecido com o dedal. Eu tenho uma parte mais adiantada que eu vou colocar aqui em cima, olha. Eu já comecei mais cedo, só pra gente ver que tem uma forma da gente costurar para facilitar bastante. Primeiro eu arrumei, e esse, vocês lembram que o nosso aqui, olha, eu não escolhi cor, eu escolhi, na verdade, para ficar longe um do outro, para não repetir um do lado do outro, mas eu fui colocando do jeito que me pareceu que ficou agradável, eu montei. Aqui eu estou colocando um claro e um escuro, um claro e um escuro, e na carreira de baixo eu estou fazendo o contrário, um escuro, um claro, um escuro e um claro, tá? Então, é um modo diferente que dá, inclusive, uma outra aparência. Depois que eu escolhi, eu vou colocar tudo perto da máquina e vou costurar naquele jeito que a gente fala, que é como se fosse fazendo bandeirolas. Então, olha, é importante, se a gente colocar bem certinho aqui o biquinho, olha, na hora que eu costurar, vai formar um degrau. Dá pra ver que forma um degrau? Ele fica assim, olha, tá? Então, o certo é na hora que a gente colocar um direito com o outro, eu já prever essa diferença. Eu vou deixar aqui sobrando, olha, em torno de meio centímetro, porque daí na hora que eu costurar, ele vai ficar retinho ali, tá? Então, eu vou costurar esse com esse, e vamos lá pra máquina então, pra gente costurar. Deixa eu abaixar aqui o pezinho dessa minha maravilhosésima Brother NQ 1300. E aí, a gente vai costurar, olha, cheguei no final, eu não vou tirar, eu tô na primeira carreira que eu montei aqui em cima da placa, tá? Vou no segundo, faço a mesma coisa, olha, tô deixando a diferençazinha ali de meio centímetro, tá? E vou costurando assim por diante. Então, a primeira carreira, a segunda carreira, a terceira carreira e aí por diante. Quando eu chegar aqui no final desta carreira, ó, desse conjuntinho, eu vou pegar o primeiro e vou devolver ele lá pro lugar de onde ele é, tá? Ao mesmo tempo que eu devolvo aqui, o segundo está lá na máquina, eu vou pegar o terceiro e vou levar lá para costurar. Vou tirar o segundo, vou voltar aqui e assim por diante, tá? Até formar a carreira inteira e aí eu vou juntar uma na outra. Eu vou separar aqui, olha, porque eu já tenho uma parte aqui montadinha só pra gente ver como é. E eu vou virar pra gente ver o direcionamento, olha, eu direcionei todos pra escuro, de forma que quando eu costurar um no outro, aqui já vai ficar um para um lado, outro para o outro, olha, do jeitinho que a gente costura o patchwork, tá vendo, olha? Costura com costura, ela fica inclinadinha em relação à parte de cima aqui, mas as duas ficam no encontro da mesma forma que a gente costura tradicionalmente o patchwork. Só pelo fato de eu direcionar sempre pro escuro, eles já ficam bem certinho aqui, bem direitinho. E aí, vai dar certinho, vai ficar um encontro bonitinho no final. Então, feito isso, junto um no outro e pronto, tá? Esse é um dos desenhos que é possível. Primeiro esse, tá? Que aqui é espalhado, digamos assim, sem nenhum conceito pré-concebido. Esse aqui eu já fiz um claro e um escuro, e na carreira seguinte direcionei para outro, como é que fala? Alternando as posições. E a gente ainda pode fazer da seguinte forma, eu vou virar aqui só pra gente ver, olha. Esse é um outro formato que é possível também. Tá, olha, um claro e um escuro, e aí a gente vai vendo esse desenhinho aqui no final. Eu vou fazer com um tecido de bebê lindíssimo que a gente recebeu aqui, e aí vou postar para vocês verem também, tá? Vamos voltar à posição normal, só porque falta só um detalhe para eu mostrar aqui. Acho que esse não tava assim, né? Esse tava assim mesmo.
E esse aqui tá virado, olha. Então, alternativo, tá? Alternando as cores. Esse aqui também é assim, olha. Alternei o claro e o escuro, a tonalidade. E aí, olha, ficou um desenho aqui assim no final. Eu vou simplesmente cortar. Na verdade, eu até já posso, antes de montar, já ter alguns cortados ao meio, tá? Vou cortar aqui com essa régua mesmo, olha, vinquei ali só pra eu ver onde é o centro direitinho. E eu já posso, no final de cada carreira, já ir pregando, então, tanto de um quanto de outro. Já posso ir colocando aqui, olha, sempre fica um para um lado, outro para o outro. Então, um é do começo, o outro é do final, tá? Esse aqui, ó, e esse vai ser colocado aqui, então. Tá? Aí, eu posso já montar desse jeito e já ter reto. Ou eu posso deixar a borda assim, se eu quiser. Ou então, eu posso montar e chegar no final a parar aqui. Um outro detalhe também. Eu posso, essas que eu vou colocar aqui na borda, colocar todas da mesma cor. De forma que o desenho aqui vai aparecer no final, vai realçar. Então, vai ficar super bacana, porque fica um fundo reto, mas a parte colorida terminando assim em ondas, tá? Então, são formas diferentes, é super gostoso de fazer, aquele tipo de costura que eu sempre falo, que você relaxa, você senta na máquina, corta tudo, é rapidinho pra cortar, senta na máquina e dá pra viajar, porque não precisa muita atenção, é só relaxar e aproveitar a costura. E dá pra fazer peças lindas e aproveitar também os retalhos, tá? Então, era isso que a gente tinha pra mostrar hoje. Vou convidar de vocês de novo pra visitarem o site. Tem muita coisa nova, muita coisa bacana. Aqui na loja ainda tem muita coisa que restou da Black Friday. Ainda temos tecidos por R$15 o metro. Então, tá super legal para aproveitar para vir aqui conhecer. A loja tá linda, a gente já inaugurou nossa vitrine, tá? Uma decoração super bacana. Venham que vocês vão gostar. Então, a partir da semana que vem, lembrando de novo, a gente tá abrindo das 10 às 5 da tarde e eu vou estar aqui modificando, porque um cenário novo pra gente agora a partir do ano que vem. As próximas aulas a gente vai continuar nessa toada. Coisinhas fáceis para fazer para casa e para aproveitar as férias costurando junto com os filhos. Quem sabe até alguma coisinha para fazer com as crianças, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei que ficou um efeito super bacana. Já vou estrear agora no final do ano na minha casa, que a decoração lá é toda azul. E um beijinho então e até a próxima semana, se Deus quiser.